Um pai humilde entra numa joalheria de luxo com sua filha. Os funcionários riem e os humilham. Mas quando o verdadeiro dono aparece, uma revelação chocante muda tudo. Uma lição sobre dignidade. A chuva fina de outubro caía sobre as ruas movimentadas do centro da cidade, quando Miguel Santana segurava firmemente a pequena mão de sua filha Sofia. O vento gelado atravessava sua jaqueta simples. Mas o que realmente fazia seu coração acelerar não era o frio. Era a missão que havia se proposto naquele dia. Papai, por que estamos indo naquela loja bonita? Perguntou Sofia, sua voz doce ecoando enquanto caminhavam pela calçada de mármore polido. Seus olhos castanhos brilhavam de curiosidade ao observar as vitrines luxuosas que se estendiam pela avenida. Miguel respirou fundo, ajustando a pequena caixa no bolso interno de sua jaqueta. Vamos comprar algo muito especial, minha princesa. Algo que sua mamãe sempre sonhou em ter. A joalheria Montenegro erguia-se diante deles como um palácio de cristal e ouro. As portas de vidro temperado refletiam a luz dos lustres dourados do interior, criando um espetáculo que deixava qualquer um impressionado. Miguel havia passado meses pesquisando e sabia que ali encontraria exatamente o que procurava. Quando empurrou a porta de entrada, o som suave de uma campainha anunciou sua chegada. O contraste era brutal. Do lado de fora, a cidade agitada e cinzenta. Do lado de dentro, um mundo de elegância refinada que parecia pertencer a outra dimensão. Helena Morales, a gerente da loja, ergueu os olhos da planilha que analisava atrás do balcão principal. Seus cabelos loiros perfeitamente alinhados e seu terno impecável compunham a imagem de alguém acostumada ao luxo. Quando seus olhos pousaram em Miguel e Sofia, uma expressão de desconforto atravessou seu rosto. Boa tarde, disse Miguel com um sorriso educado, aproximando-se do balcão onde brilhavam joias que custavam mais do que ele ganhava em um ano inteiro. Helena trocou um olhar rápido com Carmen Delgado, a vendedora que organizava colares de pérolas em uma vitrine próxima. Carmen, uma mulher de meia idade com experiência suficiente para identificar clientes adequados apenas pelo olhar, franziu as sobrancelhas discretamente. Em que posso ajudá-los? Perguntou Helena, sua voz carregando um tom que não conseguia disfarçar completamente a hesitação. Gostaria de ver alguns anéis de noivado, respondeu Miguel, mantendo a confiança em sua voz apesar de sentir os olhares julgadores ao redor. Estou procurando algo especial para minha noiva. Um silêncio constrangedor se instalou na loja. Julián Torres, o segurança de ombros largos posicionado próximo à entrada, deu alguns passos na direção deles, como se avaliasse a situação. Sofia, alheia à tensão crescente, soltou a mão do pai e se aproximou de uma vitrine repleta de broches coloridos. Papai, olha como são lindos, parecem borboletas de verdade, exclamou com a alegria inocente de uma criança. Helena suspirou baixinho. Senhor, nossos anéis têm valores consideráveis. Talvez seja melhor verificar primeiro se realmente... Ela hesitou, procurando palavras que não soassem ofensivas demais. Se tenho condições, completou Miguel, sua mandíbula se contraindo ligeiramente. Posso ver os anéis, por favor? Carmen se aproximou, assumindo um tom que tentava ser diplomático. O que a Helena está tentando explicar é que trabalhamos com peças exclusivas. Nosso anel mais simples custa mais de 20 mil reais. Miguel sentiu o sangue subir ao rosto, mas respirou fundo. Havia se preparado para isso. Entendo. Mesmo assim, gostaria de ver algumas opções. Papai consegue comprar qualquer coisa, interrompeu Sofia, voltando-se para os adultos com a confiança inabalável que apenas uma criança pode ter no pai. Ele é o melhor mecânico da cidade. Um riso contido escapou dos lábios de Helena. Carmen disfarçou um sorriso, baixando os olhos para evitar o constrangimento. A palavra mecânico ecoou pela loja como se fosse uma sentença. Sofia, venha aqui, chamou Miguel suavemente, estendendo a mão para a filha. Sentia as lágrimas de humilhação começando a se formar, mas lutava para mantê-las sob controle. Neste momento, outro casal entrou na joalheria. Um homem de terno italiano e uma mulher envolta em um casaco de pele. Imediatamente, a postura de Helena se transformou.
Seu sorriso tornou-se radiante e ela se dirigiu aos novos clientes com uma reverência que não havia demonstrado antes. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos a Montenegro. Como posso tornar esta tarde especial para vocês? Miguel observou a mudança gritante de atendimento, sentindo uma mistura de tristeza e indignação crescer em seu peito. Sofia, percebendo a tensão no ar, apertou a mão do pai com mais força. Carmen, talvez sentindo um pouco de remorso, aproximou-se novamente. Olhe, senhor. Miguel, não é? Talvez seja melhor retornar em outro momento, quando estiver mais preparado para este tipo de compra. Eu estou preparado, respondeu Miguel, sua voz firme apesar da emoção que tentava controlar. Trabalhei dobrado durante meses. Economizei cada centavo. Minha noiva merece algo bonito e eu vim aqui para comprar. O desconforto na loja era palpável. Outros funcionários começaram a sussurrar entre si, observando a cena com uma curiosidade mórbida que feria a dignidade de Miguel como uma lâmina afiada. Foi então que Sofia, com a sabedoria inocente das crianças, quebrou o silêncio constrangedor. Meu papai sempre diz que o coração das pessoas é mais importante do que as roupas que elas usam. Por que vocês estão sendo tão diferentes com a gente? A pergunta da menina ecoou pela loja como um espelho despedaçado, refletindo a realidade cruel do preconceito que havia se instalado. Helena desviou o olhar, claramente desconfortável com a observação perspicaz da criança. Miguel ajoelhou-se ao lado de Sofia, colocando as mãos em seus ombros pequenos. Às vezes, princesa, as pessoas julgam os outros sem conhecê-los de verdade, mas isso não nos torna menos importantes. Neste momento preciso, quando a situação parecia ter chegado ao seu ponto mais constrangedor, a campainha da entrada tocou novamente. Uma figura surgiu na porta, alguém que ninguém esperava ver naquele momento. Um homem simples, vestindo uma camisa social sem gravata e calças jeans, entrou na joalheria com passos lentos e observadores. Seus cabelos grisalhos e sua barba bem aparada conferiam-lhe um ar distinto, mas sua roupa despojada contrastava completamente com o ambiente luxuoso da loja. Helena, que conversava animadamente com o casal elegante, ergueu os olhos e sentiu seu coração pular uma batida. Seu rosto empalideceu instantaneamente, como se tivesse visto um fantasma. O homem caminhou lentamente pela loja, observando cada detalhe, cada interação, cada expressão. Seus olhos, porém, se fixaram na cena que se desenrolava próximo ao balcão principal. Um pai e sua filha claramente deslocados, cercados por funcionários que mal conseguiam disfarçar seu desprezo. Carmen foi a primeira a se aproximar do recém-chegado, não reconhecendo sua importância. Boa tarde, senhor. Em que posso ajudá-lo? O homem não respondeu imediatamente. Seus olhos continuaram fixos em Miguel e Sofia, estudando cada nuance da situação que presenciava. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma autoridade silenciosa que fez todos na loja prestarem atenção. Estou apenas observando. E foi então que Helena Morales percebeu que sua carreira, sua reputação e tudo pelo qual havia trabalhado estavam prestes a desmoronar diante de seus olhos. O homem que acabara de entrar não era apenas mais um cliente. Era Ricardo Vasconcelos, o verdadeiro dono da joalheria Montenegro. Ricardo Vasconcelos permaneceu imóvel por alguns segundos, absorvendo cada detalhe da cena que se desenrolava diante dele. Seus olhos, treinados para observar pessoas e situações após décadas construindo seu império, captavam nuances que outros não perceberiam. Helena Morales sentiu suas pernas tremerem quando finalmente reconheceu o homem que havia acabado de entrar. Durante os 5 anos em que gerenciava a loja, ela o havia visto apenas 3 vezes, sempre em reuniões formais, sempre impecavelmente vestido. Agora, com roupas simples e ar descontraído, ele parecia uma pessoa completamente diferente. Senhor Vasconcelos, ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Carmen Delgado virou-se bruscamente, seus olhos se arregalando em puro terror. A vendedora que organizava pérolas momentos antes agora parecia uma estátua de mármore, incapaz de se mover. Miguel, alheio à identidade do recém-chegado, continuou tentando manter a dignidade diante da situação constrangedora. Sofia brincava com as pontas dos cabelos,
observando os adultos com a curiosidade natural de uma criança que sente tensões sem compreendê-las completamente. Continue com o que estava fazendo, disse Ricardo calmamente, direcionando seu olhar para Helena. Não se preocupem comigo. Estou apenas aprendendo sobre como minha loja funciona. A ironia em sua voz era sutil, mas cortante como uma lâmina afiada. Helena engoliu em seco, tentando recuperar a compostura. Senhor, nós estávamos apenas explicando nossas políticas para este cliente. Políticas? Ricardo arqueou uma sobrancelha, aproximando-se lentamente do grupo. Que interessante. Não me lembro de ter aprovado nenhuma política específica para atendimento. Miguel percebeu que algo estava acontecendo, mas não conseguia decifrar exatamente o que. O homem que havia chegado falava com uma autoridade que contrastava com suas roupas simples, e os funcionários pareciam genuinamente aterrorizados. Desculpe-me, Miguel dirigiu-se ao recém-chegado, mas creio que não nos conhecemos. Sou Miguel Santana. Ricardo voltou-se para ele com um sorriso genuíno, o primeiro sorriso verdadeiro que Miguel havia visto desde que entrara na loja. É um prazer conhecê-lo, Miguel. E esta jovem dama deve ser sua filha? Sou Sofia, respondeu a menina com entusiasmo, estendendo sua pequena mão para cumprimentar o estranho. Papai vai comprar um anel bem bonito para a mamãe. Que maravilhoso, disse Ricardo, ajoelhando-se para ficar na altura de Sofia. E você acha que sua mamãe vai gostar? Vai sim. Ela sempre diz que o amor é mais importante que joias, mas papai quer dar algo especial para ela. Ricardo sorriu, mas seus olhos se endureceram quando olhou novamente para Helena e Carmen. Uma filosofia muito sábia. O amor, de fato, é mais valioso que qualquer joia. Neste momento, Julián Torres, o segurança, aproximou-se do grupo. Ele não havia reconhecido Ricardo e interpretou sua presença como uma potencial complicação. Senhor, disse dirigindo-se a Miguel, talvez seja melhor que vocês. Julián. A voz de Ricardo cortou o ar como um chicote. Creio que há um mal-entendido aqui. O segurança parou abruptamente, finalmente reconhecendo seu verdadeiro chefe. Sua expressão passou de autoridade para puro pânico em questão de segundos. Miguel observava a dinâmica confusa, começando a suspeitar que havia algo muito errado com a situação. Posso saber o que está acontecendo aqui? Ricardo respirou fundo, tomando uma decisão que mudaria não apenas aquele momento, mas provavelmente a vida de todos os presentes. Miguel, permita-me apresentar-me adequadamente. Sou Ricardo Vasconcelos, proprietário da Joalheria Montenegro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel piscou várias vezes, processando a informação. Sofia olhou entre os adultos, sentindo que algo importante estava acontecendo sem compreender exatamente o que. Você é... Miguel começou, sua voz falhando. O dono desta loja, sim. E gostaria muito de saber por que meus funcionários estão tratando um cliente potencial com tal... descortesia. Helena sentiu o mundo desabar ao seu redor. Senhor Vasconcelos, eu posso explicar. Nós apenas... Estavam julgando um homem por suas roupas? Ricardo interrompeu, sua voz mantendo um tom calmo que era ainda mais intimidador que gritos. Estavam assumindo que alguém não tem direito de estar aqui baseando-se em aparências? Carmen tentou intervir. Senhor, não foi nossa intenção. Não! Ricardo voltou-se para ela com um olhar penetrante. Então me explique exatamente qual era a sua intenção quando disse a este cavalheiro que ele deveria voltar quando estivesse mais preparado. O rosto de Carmen perdeu toda a cor. Ela não imaginava que Ricardo havia escutado toda a conversa desde sua entrada. Miguel, ainda processando a revelação, sentiu uma mistura de alívio e constrangimento. Senhor Vasconcelos, eu não esperava... Quer dizer, peço desculpas se causamos algum transtorno. Transtorno? Ricardo voltou-se para ele com expressão genuinamente surpresa. Miguel, você não causou transtorno algum. Você é um cliente que veio à minha loja com uma intenção honesta e foi tratado de forma vergonhosa. Eu é que devo desculpas. Sofia, que havia permanecido quieta observando a conversa dos adultos, de repente falou. O senhor parece uma pessoa boa. Por que seus funcionários não são iguais ao senhor?
A pergunta inocente da criança ecoou pela loja como uma bomba emocional. Ricardo sorriu tristemente, reconhecendo a sabedoria pura que apenas as crianças possuem. Uma excelente pergunta, Sofia. E uma que precisa de uma resposta muito séria. Ele se virou para Helena, sua expressão tornando-se mais grave. Helena, você trabalha aqui há 5 anos. Em todo esse tempo, alguma vez eu mencionei que deveríamos tratar clientes diferentemente baseando-se em suas roupas ou profissões? Não, senhor. Ela respondeu em um sussurro quase inaudível. Alguma vez mencionei que mecânicos ou professores ou enfermeiros ou qualquer profissional honesto não merece nosso melhor atendimento? Não, senhor. Então me explique como desenvolveram essas políticas não autorizadas. O casal elegante que havia entrado após Miguel observava a cena com fascínio mórbido, sussurrando entre si sobre o drama que se desenrolava. Ricardo notou sua presença e dirigiu-se a eles educadamente. Peço desculpas pela situação. Estamos resolvendo uma questão importante de atendimento ao cliente. O homem de terno italiano acenou compreensivamente. Não há problema. Na verdade, é reconfortante ver um proprietário que se importa genuinamente com como seus funcionários tratam as pessoas. Miguel sentiu uma onda de emoção tomando conta de seu peito. Durante toda a sua vida, havia enfrentado julgamentos e preconceitos por ser um mecânico, por não ter estudado em universidades caras, por usar roupas simples. Agora, pela primeira vez, alguém em posição de poder estava defendendo sua dignidade. Senhor Vasconcelos, disse Miguel, sua voz embargada, eu realmente vim aqui para comprar um anel. Trabalhei muito para juntar o dinheiro e vai sair daqui com o anel mais bonito que temos, interrompeu Ricardo firmemente. Mas antes, preciso resolver esta situação com meus funcionários. Ele voltou-se para Helena, Carmen e Julián, que aguardavam seu julgamento como réus diante de um tribunal. Vocês 3 têm uma escolha a fazer, disse Ricardo com seriedade absoluta. Podem aprender com este momento e se tornarem pessoas melhores, ou podem procurar emprego em outro lugar onde preconceitos sejam aceitos. Helena engoliu em seco. Senhor, nós queremos aprender. Ótimo. Então começarão oferecendo a Miguel o melhor atendimento que esta loja pode proporcionar. Carmen, mostre a ele nossa coleção Premium. Helena, prepare-se para processar uma venda importante. Neste momento, algo completamente inesperado aconteceu. Ricardo observou Miguel mais atentamente, estudando seus traços, sua postura, algo em seu rosto que parecia familiar. Miguel, disse lentamente, posso perguntar seu sobrenome completo? Santana, Miguel Santana. Os olhos de Ricardo se arregalaram ligeiramente. Santana, de onde é sua família originalmente? Miguel pareceu surpreso com a pergunta. Meus pais vieram do interior, de uma cidade pequena chamada Vista Alegre. O rosto de Ricardo empalideceu como se tivesse visto um fantasma, e foi então que ele percebeu que esta não era apenas uma coincidência. Ele conhecia aquele sobrenome, conhecia Vista Alegre, e estava prestes a descobrir algo que mudaria não apenas aquele dia, mas o resto de sua vida. O silêncio que se seguiu à menção de Vista Alegre foi tão profundo que parecia sugar todo o ar da joalheria. Ricardo Vasconcelos permaneceu imóvel, seus olhos fixos em Miguel como se estivesse vendo um fantasma do passado materializar-se diante dele. Vista Alegre, murmurou Ricardo, sua voz carregando uma emoção que fez todos na loja perceberem que algo extraordinário estava acontecendo. Miguel inclinou a cabeça, intrigado pela reação intensa do empresário. Sim, senhor. É uma cidade pequena no interior. Meus pais se mudaram de lá quando eu era muito jovem. Por que pergunta? Sofia, percebendo a tensão crescente no ar, aproximou-se do pai e segurou sua mão com mais força. Papai, por que o senhor ficou triste quando você falou da cidade dos vovôs? A pergunta inocente da menina atingiu Ricardo como uma punhalada emocional. Ele ajoelhou-se lentamente diante de Sofia, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Sofia, querida, disse com voz embargada. Você conheceu seus avós? A menina balançou a cabeça tristemente. Não, senhor. Eles foram embora antes de eu nascer. Papai sempre diz que eles estão cuidando da gente de longe.
Miguel sentiu uma pontada de dor familiar ao ouvir a filha falar sobre os pais que havia perdido anos antes. Respirou fundo antes de explicar. Meus pais se foram quando Sofia ainda era bebê, Sr. Vasconcelos. Um acidente terrível. Não. Ricardo interrompeu abruptamente, levantando-se com uma expressão de urgência. Me fale o nome completo de seus pais, Miguel. Por favor. A atmosfera na joalheria havia se transformado completamente. Helena, Carmen e Julián observavam a cena com uma mistura de confusão e fascínio, percebendo que estavam testemunhando algo muito maior que uma simples venda de joias. Miguel hesitou por um momento, surpreendido pela intensidade da pergunta. Meu pai se chamava Eduardo Santana e minha mãe era Esperança Santana. Eles tinham uma pequena oficina mecânica em Vista Alegre. O rosto de Ricardo empalideceu completamente. Suas pernas tremeram e ele precisou se apoiar no balcão para não cair. As lágrimas que havia contido começaram a rolar livremente por suas bochechas. Eduardo e Esperança, sussurrou, sua voz quebrando. O homem que salvou minha vida e a mulher que cuidou de mim como um filho. Miguel sentiu o mundo girar ao seu redor. O que está dizendo? Ricardo respirou profundamente, tentando controlar a avalanche de emoções que o dominava. Miguel, 40 anos atrás, eu era um jovem desesperado que havia fugido de casa. Cheguei a Vista Alegre sem dinheiro, sem comida, dormindo na rua. Seus pais me encontraram uma madrugada, quase congelando de frio. Sofia olhava entre os dois homens, sentindo que algo muito importante estava acontecendo, mesmo sem compreender completamente. Impossível, Miguel murmurou, suas próprias lágrimas começando a se formar. Eles nunca mencionaram, porque era assim que eles eram. Ricardo continuou, sua voz embargada pela emoção. Eduardo me ensinou tudo sobre mecânica, me deu um trabalho, me tratou como família. Esperança cozinhava para mim, remendava minhas roupas, me chamava de filho. Eles me salvaram quando eu havia perdido toda a esperança. Helena observava a cena com incredulidade total. A mulher que havia julgado Miguel por suas roupas simples, agora presenciava a revelação de que ele era filho das pessoas que haviam moldado a vida de seu chefe. Senhor Vasconcelos, Helena tentou intervir, mas ele a silenciou com um gesto. Eu morei com seus pais durante 3 anos. Ricardo continuou, dirigindo-se exclusivamente a Miguel. Eduardo me ensinou que trabalho honesto vale mais que qualquer riqueza. Esperança me mostrou que bondade genuína é o tesouro mais raro do mundo. Quando consegui juntar dinheiro suficiente para começar meu negócio, prometi que retornaria para agradecê-los adequadamente. Miguel engoliu em seco, sentindo uma mistura devastadora de orgulho e tristeza. Eles sempre falavam de um jovem que haviam ajudado anos antes. Um rapaz que prometeu voltar, mas que nunca mais apareceu. Eles nunca souberam seu nome verdadeiro. Ricardo Vasconcelos era meu nome falso, revelou o empresário, surpreendendo a todos. Eu havia fugido de uma família que me rejeitava. Seus pais me acolheram sem fazer perguntas, sem julgamentos. Quando finalmente consegui sucesso suficiente para retornar e retribuir tudo o que fizeram por mim, eles já não estavam mais lá, completou Miguel, compreendendo a dor no olhar do empresário. Sofia, que havia permanecido quieta, absorvendo as palavras dos adultos, de repente falou com a sabedoria pura das crianças. Senhor Ricardo, você pode agradecer aos vovôs cuidando de mim e do papai agora. A simplicidade profunda da observação de Sofia quebrou as últimas barreiras emocionais de Ricardo. Ele ajoelhou-se novamente diante da menina, tomando suas pequenas mãos entre as suas. Sofia, você tem razão, e é exatamente isso que vou fazer pelo resto da minha vida. Miguel lutava para processar a revelação que mudava completamente sua compreensão do passado de sua família. Senhor Vasconcelos, Ricardo, eu não sei o que dizer. Diga que me perdoa por ter chegado tarde demais para agradecer a eles pessoalmente, implorou Ricardo, voltando-se para Miguel com olhos suplicantes. Diga que posso honrar a memória deles cuidando de você e de Sofia. Neste momento, Miguel sentiu todo o peso das humilhações que havia sofrido ao longo da vida, se transformando em algo completamente diferente. A dignidade que seus pais haviam lhe ensinado, os valores que eles defendiam, agora estava sendo reconhecida e honrada pelo homem cuja vida eles haviam transformado.
Eles ficaram orgulhosos sabendo que você se tornou uma pessoa tão bem-sucedida, disse Miguel, sua voz embargada. Sempre acreditaram que pessoas boas merecem coisas boas. Carmen, que havia observado toda a revelação em silêncio atônito, aproximou-se timidamente. Senhor Vasconcelos, nós não sabíamos. Peço desculpas imensas pelo tratamento. Ricardo voltou-se para ela com uma expressão que misturava tristeza e determinação. Carmen, agora vocês sabem por que valores como respeito e dignidade são tão importantes para mim. Este homem é filho das pessoas que moldaram quem eu me tornei. Sofia, com a espontaneidade das crianças, de repente perguntou: Papai, você vai comprar o anel agora? A mamãe está esperando. Miguel sorriu através das lágrimas, lembrando-se do propósito original que o trouxera ali. Sim, princesa. Vim aqui para comprar um anel de noivado. Vou pedir sua mãe em casamento. A revelação adicionou uma nova camada emocional ao momento já intenso. Ricardo compreendeu imediatamente a importância daquele anel para Miguel. Um anel de noivado, Ricardo repetiu, sua voz carregada de emoção renovada. Para formar uma família, assim como Eduardo e Esperança fizeram comigo. Helena, ainda processando toda a transformação que havia presenciado, aproximou-se hesitantemente. Senhor, gostaria que eu trouxesse nossa coleção especial? Não, Ricardo respondeu firmemente. Traga nossa peça mais exclusiva. Aqui está guardada no cofre principal. Carmen arregalou os olhos. Senhor, aquela peça vale exatamente o que a família que salvou minha vida merece. Ricardo interrompeu com determinação absoluta. Miguel tentou protestar. Senhor Ricardo, eu não posso aceitar algo tão valioso. Vim aqui para comprar com o meu próprio dinheiro. E vai comprar, Ricardo assegurou com um sorriso genuíno. Pelo preço exato que pode pagar. Porque Eduardo me ensinou que dignidade não tem preço e trabalho honesto merece ser recompensado justamente. Sofia bateu palmas, feliz por ver todos sorrindo finalmente. Agora a mamãe vai ganhar o anel mais bonito do mundo. Mas enquanto Carmen se dirigia ao cofre para buscar a joia exclusiva, Ricardo se voltou para Miguel com uma expressão séria que indicava que havia algo mais que precisava ser revelado. Miguel, disse calmamente, há algo sobre o acidente de seus pais que você precisa saber. Algo que pode mudar sua percepção de tudo. Miguel sentiu seu coração acelerar. O que quer dizer? Ricardo respirou fundo, preparando-se para uma revelação que tornaria esta história ainda mais extraordinária. Eles não estavam simplesmente viajando quando aconteceu o acidente. Estavam indo me procurar. As palavras de Ricardo ecoaram pela joalheria como um trovão silencioso. Miguel sentiu suas pernas vacilarem e instintivamente puxou Sofia para mais perto de si, como se quisesse protegê-la do impacto emocional que estava prestes a receber. Eles estavam me procurando? Miguel repetiu lentamente, sua voz quase um sussurro. Isso é impossível. Por que não me contaram? Ricardo fechou os olhos por um momento, reunindo coragem para revelar uma verdade que havia carregado como um fardo durante todos aqueles anos. Quando os abriu novamente, estavam brilhando com uma mistura de dor e determinação. Porque eles queriam ter certeza primeiro, respondeu Ricardo, sua voz embargada. Miguel, seus pais descobriram onde eu estava 3 meses antes do acidente. Eduardo tinha usado todas as suas economias para me localizar através de um detetive particular. Helena, Carmen e Julián permaneciam absolutamente imóveis, conscientes de que estavam presenciando um momento que mudaria vidas para sempre. O casal elegante que havia entrado depois de Miguel também observava em silêncio respeitoso, compreendendo a magnitude do que estava se desenrolando. Sofia, sentindo a tensão crescente no ar, apertou a mão do pai. Papai, por que você está triste? O senhor Ricardo é nosso amigo agora. Miguel ajoelhou-se ao lado da filha, lutando para manter a compostura. Não estou triste, princesa. Estou apenas surpreso com algumas coisas sobre os vovôs. Ricardo aproximou-se lentamente, suas mãos tremendo ligeiramente. Miguel, posso mostrar-lhe algo? Ele retirou sua carteira do bolso traseiro e, com cuidado extremo, extraiu uma fotografia amarelada e desgastada.
A imagem mostrava 3 pessoas sorrindo diante de uma pequena oficina mecânica. Eduardo, Esperança e um jovem Ricardo. Todos cobertos de graxa, mas radiantes de felicidade. Miguel pegou a fotografia com mãos trêmulas, estudando os rostos familiares de seus pais ao lado do jovem que não reconhecia, mas que agora sabia ser Ricardo. Eles pareciam tão felizes. Eram os 3 anos mais felizes da minha vida, confessou Ricardo, sua voz quebrando. Até encontrar vocês hoje, nunca mais experimentei essa sensação de verdadeiro lar, de família genuína. Sofia esticou-se para ver a fotografia. Papai, são os vovôs. Eles eram lindos. E o senhor Ricardo também era jovem. A observação inocente da menina trouxe um sorriso através das lágrimas de Ricardo. Sim, Sofia. Eu era muito jovem e muito perdido. Seus avós me ensinaram como ser uma pessoa de verdade. Carmen retornou do cofre principal, carregando uma caixa de veludo azul escuro que claramente continha algo extraordinário. Ela hesitou ao se aproximar, percebendo que havia interrompido um momento profundamente íntimo. Deixe ali, Carmen. Ricardo instruiu suavemente, sem tirar os olhos de Miguel. Há algo mais importante que preciso explicar antes de pensarmos em joias. Miguel devolveu a fotografia com reverência, como se fosse uma relíquia sagrada. Continue, por favor. Preciso saber a verdade sobre o que aconteceu com eles. Ricardo respirou profundamente, preparando-se para a parte mais difícil de sua revelação. Eduardo me encontrou através de artigos de jornais sobre meu primeiro sucesso empresarial. Quando descobriu minha identidade real e localização, ele e Esperança decidiram fazer uma viagem para me visitar. Mas por que não me disseram? Miguel perguntou, sua voz carregada de confusão e dor. Porque queriam ter uma conversa comigo primeiro. Ricardo explicou, lágrimas rolando livremente por seu rosto. Eduardo havia descoberto que eu estava enfrentando dificuldades financeiras sérias naquela época. Meu primeiro negócio estava quase falindo, e eu havia perdido quase tudo. Helena arregalou os olhos, surpresa ao descobrir que seu poderoso chefe havia passado por momentos de vulnerabilidade. Eles estavam indo me oferecer ajuda, Ricardo continuou, sua voz quase inaudível. Eduardo havia descoberto uma quantia considerável que conseguiu juntar vendendo algumas propriedades da família. Eles queriam me emprestar o dinheiro para salvar meu negócio. Miguel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eles iam ajudá-lo, mesmo depois de todos aqueles anos? Porque era assim que eles eram. Ricardo respondeu através das lágrimas. Generosos, leais, incapazes de abandonar alguém que consideravam família. Eduardo disse ao detetive que eu era como um filho para eles, e que filhos sempre podem contar com os pais. Sofia, que havia escutado toda a conversa com a atenção focada das crianças, de repente compreendeu algo que os adultos ainda não haviam processado completamente. Papai, disse ela com a sabedoria pura da infância. Isso significa que o senhor Ricardo é como nosso irmão mais velho. A observação da menina atingiu tanto Ricardo quanto Miguel, com uma força emocional avassaladora. Ricardo ajoelhou-se diante de Sofia, tomando suas pequenas mãos entre as suas. Sofia, você é a criança mais sábia que já conheci, disse ele, sua voz embargada. Sim, eu sou como irmão do seu pai. Eduardo e Esperança foram pais para nós dois. Miguel lutava para processar todas as revelações que estavam transformando sua compreensão, não apenas do passado, mas de sua própria identidade. Ricardo, disse lentamente, o que aconteceu depois? Como você soube do acidente? Ricardo fechou os olhos, revivendo uma das memórias mais dolorosas de sua vida. Eu estava esperando a visita deles há 3 dias. Havia preparado tudo para recebê-los. Estava ansioso para mostrar como suas lições haviam me ajudado a construir algo valioso. Então recebi uma ligação da polícia rodoviária. O silêncio na joalheria tornou-se quase palpável. Até mesmo os sons da rua pareciam ter desaparecido. O acidente havia acontecido durante uma tempestade, a poucos quilômetros da cidade onde eu morava. Eles estavam tão perto. Ricardo pausou, lutando contra a emoção. Quando cheguei ao local, encontrei uma carta que Eduardo havia escrito para mim, explicando por que estavam fazendo a viagem. Miguel engoliu em seco. A carta? Você ainda a tem? Ricardo assentiu, retirando do bolso interno do paletó um envelope amarelado e cuidadosamente preservado.
Eu a leio toda semana há 20 anos. Ela me lembra de quem eu preciso ser. Com mãos trêmulas, ele abriu o envelope e começou a ler as palavras escritas pela mão firme de Eduardo. Meu querido Ricardo, se você está lendo esta carta, significa que conseguimos encontrá-lo depois de todos esses anos. Esperança e eu nunca paramos de pensar em você como nosso filho. Soubemos através dos jornais que você está enfrentando dificuldades e queremos que saiba que família nunca abandona a família. O dinheiro que trouxemos é nosso presente de gratidão por todos os momentos de alegria que você nos deu. Use-o para reconstruir seus sonhos, mas nunca esqueça que o maior tesouro que possuímos é o amor que compartilhamos. Você sempre será nosso filho, assim como Miguel sempre será seu irmão. Um dia, esperamos que vocês se encontrem e se reconheçam como a família que são. As lágrimas de Miguel caíam livremente agora. A descoberta de que seus pais haviam considerado Ricardo como um filho e que eles haviam sonhado com um reencontro entre os dois irmãos era mais emocionante do que qualquer história que ele poderia ter imaginado. Sofia, observando as lágrimas de ambos os homens, aproximou-se e abraçou primeiro Miguel, depois Ricardo. Não chorem, disse com sua voz doce. Agora temos uma família maior. Ricardo olhou para a menina com uma expressão de amor puro. Sofia, você está absolutamente certa. E sabe o que isso significa? O quê? Perguntou ela, curiosa. Significa que você ganhou um tio que a ama muito e vai cuidar de você para sempre. Neste momento, Carmen, que havia observado toda a cena em silêncio respeitoso, aproximou-se com a caixa de veludo azul escuro. Senhor Vasconcelos, disse suavemente, talvez seja a hora de mostrar o anel? Ricardo sorriu através das lágrimas, voltando-se para Miguel. Irmão, disse a palavra com reverência especial. Está pronto para ver o anel que vai selar sua união com a mulher que ama? Mas quando Carmen abriu a caixa, revelando seu conteúdo, algo completamente inesperado aconteceu. Miguel reconheceu a joia imediatamente. E a razão pela qual a reconhecia mudaria tudo mais uma vez. Miguel ficou paralisado ao ver o conteúdo da caixa de veludo. Seus olhos se arregalaram, e por um momento pareceu que havia esquecido como respirar. O anel que brilhava diante dele não era apenas uma joia extraordinária. Era uma peça que ele reconhecia intimamente. Isso é impossível, murmurou Miguel, sua voz quase inaudível. Ricardo notou imediatamente a reação intensa de Miguel. O que aconteceu? Você não gostou do anel? Sofia se aproximou para ver melhor, esticando-se nas pontas dos pés. É o anel mais bonito do mundo, papai. A mamãe vai amar. Mas Miguel não conseguia tirar os olhos da joia. Era um anel de diamante com design único. Uma rosa delicadamente esculpida em ouro branco, com pétalas que pareciam dançar ao redor de um diamante central perfeito. Cada detalhe era exatamente como ele lembrava. Ricardo, disse Miguel lentamente, levantando os olhos para encontrar o olhar confuso do empresário. Onde você conseguiu este anel? É uma peça especial que encomendei há muitos anos. Ricardo respondeu, intrigado pela reação de Miguel. Por quê? Há algo errado com ele? Miguel estendeu a mão trêmula e, com permissão silenciosa de Carmen, retirou o anel da caixa. Virou-o lentamente, examinando a parte interna da banda de ouro. Quando encontrou o que procurava, suas pernas quase cederam. Eduardo e Esperança, para sempre unidos, leu em voz alta a gravação microscópica no interior do anel. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que? Como você sabe essa gravação? Perguntou Ricardo, sua voz tremendo. Miguel olhou para ele com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Porque este era o anel de noivado que meu pai deu à minha mãe há mais de 30 anos. Eu o reconheceria em qualquer lugar. Helena, Carmen e Julián observavam a cena em completo choque, compreendendo que estavam testemunhando algo que desafiava qualquer coincidência possível. Ricardo pegou o anel das mãos de Miguel, examinando-o como se estivesse vendo um fantasma. Não pode ser o mesmo anel. É impossível. Minha mãe o usou todos os dias da vida dela. Miguel continuou, sua voz embargada pela emoção. Quando ela se foi,
Meu pai o guardou como seu tesouro mais precioso. Dizia que era a prova física do amor verdadeiro que eles compartilharam. Sofia, observando a confusão dos adultos, perguntou com sua inocência característica: Papai, como o anel dos vovôs chegou até aqui? A pergunta da menina atingiu Ricardo como um raio de compreensão. Suas mãos começaram a tremer violentamente, enquanto memórias há muito enterradas voltavam à superfície. Miguel, disse ele lentamente, me conte exatamente quando seus pais se foram. Há 5 anos, respondeu Miguel. Sofia tinha apenas 1 ano. Ricardo fechou os olhos, fazendo cálculos mentais que o deixaram devastado. 5 anos. Foi exatamente quando alguém vendeu este anel para minha joalheria. A revelação atingiu Miguel como um soco no estômago. Venderam? Quem venderia o anel da minha mãe? Ricardo correu para trás do balcão principal, vasculhando gavetas com urgência desesperada. Todos os nossos registros. Precisamos encontrar os documentos da compra. Carmen, compreendendo a urgência, juntou-se à busca. Senhor, se foi há 5 anos, os registros estão nos arquivos especiais. Enquanto eles procuravam, Miguel permaneceu segurando o anel, sentindo como se estivesse tocando a alma de seus pais. Sofia, percebendo a turbulência emocional ao redor, aproximou-se do pai e abraçou suas pernas firmemente. Papai, não fique triste. Se o anel dos vovôs está aqui, é porque eles queriam que você o encontrasse. A sabedoria pura da criança trouxe uma nova perspectiva para Miguel. Talvez não fosse apenas uma coincidência devastadora. Talvez fosse algo mais. Encontrei! Exclamou Carmen, emergindo de um arquivo com uma pasta manila. Aqui está o registro da compra. Ricardo pegou a pasta com mãos trêmulas e abriu. Quando leu o nome do vendedor, seu rosto empalideceu completamente. O vendedor? Ele começou, sua voz quase inaudível. Era um hospital. Miguel sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo. Um hospital? Hospital Regional de Santa Clara. Ricardo leu diretamente do documento. O anel foi vendido para cobrir despesas médicas não pagas. A realidade cruel atingiu Miguel com força devastadora. Eles tiveram que vender o anel para pagar o hospital quando ficaram internados após o acidente. Sofia, não compreendendo completamente a situação, mas sentindo a dor de seu pai, perguntou suavemente: Isso significa que os vovôs deram o anel para cuidar deles? Ricardo olhou para a menina com uma expressão de admiração profunda. Sofia, você está certa. Eles usaram o anel para garantir que recebessem os melhores cuidados possíveis. Miguel lutava contra uma onda de emoções conflitantes, dor pela perda, raiva pela necessidade de vender o anel, mas também uma estranha sensação de destino cumprido. Há mais, Ricardo continuou, lendo o documento com atenção crescente. O hospital registrou que o casal expressou especificamente o desejo de que o anel fosse vendido para alguém que compreendesse seu verdadeiro valor e que um dia retornasse ao lugar certo. Helena, que havia permanecido em silêncio durante toda a revelação, finalmente falou. Senhor Vasconcelos, isso significa que... Significa que Eduardo e Esperança, mesmo em seus momentos finais, ainda estavam cuidando de todos nós. Ricardo completou, lágrimas rolando livremente por seu rosto. Miguel olhou para o anel em suas mãos, compreendendo suddenly the magnitude of what was happening. Eles sabiam, murmurou. De alguma forma, eles sabiam que você compraria este anel e que um dia eu viria aqui procurando por um anel de noivado. E que quando isso acontecesse, Ricardo adicionou, sua voz cheia de reverência, nós nos encontraríamos como eles sempre sonharam. Sofia, observando ambos os homens chorarem, aproximou-se de Ricardo e tomou sua mão. Tio Ricardo, disse ela, usando o novo título naturalmente. Você pode contar para a mamãe a história toda quando o papai der o anel para ela? Ricardo ajoelhou-se diante de Sofia, tomando suas pequenas mãos entre as suas. Sofia, querida, seria a maior honra da minha vida. Neste momento, Miguel tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ricardo, disse firmemente, não posso aceitar este anel como presente. A todos na loja ficaram chocados. Ricardo começou a protestar. Miguel, mas é o anel de seus pais. Exatamente.
Miguel interrompeu com uma determinação calma. É o anel deles, e agora precisa ser meu através do meu próprio esforço, como eles me ensinaram. Quanto custa? Ricardo compreendeu imediatamente o que Miguel estava fazendo. Estava honrando os valores que Eduardo e Esperança lhes haviam ensinado sobre dignidade e trabalho honesto. O preço, Ricardo disse solenemente, é exatamente a quantia que você trouxe consigo hoje. Miguel sorriu através das lágrimas, retirando do bolso o envelope com suas economias. Então temos um negócio. Mas quando Carmen preparava os papéis da venda, Ricardo fez mais uma revelação que deixaria todos completamente atônitos. Miguel, disse ele lentamente, há algo mais que você precisa saber sobre a venda deste anel. Algo que seu pai deixou registrado no hospital e que mudará sua vida para sempre. Ricardo respirou profundamente, segurando os documentos do hospital com mãos que tremiam de emoção. O peso daquele momento final de revelação parecia maior que todas as descobertas anteriores combinadas. Miguel observava cada movimento, sentindo que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. Miguel, começou Ricardo, sua voz embargada. Quando seus pais estiveram no hospital, Eduardo deixou instruções muito específicas sobre o que deveria acontecer com o anel. Sofia, percebendo a importância do momento, aproximou-se do pai e segurou sua mão firmemente. Papai, o vovô Eduardo era muito inteligente, não era? Sim, princesa, Miguel respondeu suavemente, sem tirar os olhos de Ricardo. Ele sempre foi muito cuidadoso com tudo. Ricardo abriu a pasta hospitalar com reverência, revelando documentos que havia guardado durante todos aqueles anos sem compreender completamente sua importância. Eduardo não apenas autorizou a venda do anel, ele deixou uma carta lacrada com instruções para ser aberta apenas se o comprador fosse encontrado. Helena e Carmen se aproximaram, fascinadas pela revelação final que estava se desenrolando. Julián permanecia próximo à entrada, garantindo privacidade para aquele momento extraordinário. Uma carta? Miguel perguntou, sua voz quase inaudível. Para o comprador do anel? Não apenas para qualquer comprador, Ricardo corrigiu, retirando um envelope lacrado e amarelado do fundo da pasta. Para o jovem Ricardo que salvamos, caso o destino o traga de volta para nós. As palavras atingiram Miguel como um raio. Seus pais haviam previsto que Ricardo compraria o anel. Haviam planejado até mesmo aquele momento impossível. Ricardo abriu o envelope com cuidado extremo, revelando 2 páginas escritas à mão pela caligrafia firme e familiar de Eduardo. Com voz embargada pela emoção, começou a ler. Meu querido filho Ricardo, se você está lendo esta carta, significa que nossos caminhos se cruzaram mais uma vez através do anel, que representa nosso amor familiar. Esperança e eu sabíamos que você compraria esta joia, porque conhecemos seu coração. Você sempre foi atraído por objetos que carregam história e amor verdadeiro. Miguel sentiu lágrimas rolarem por seu rosto, enquanto escutava as palavras póstumas de seu pai, dirigidas ao homem que agora considerava um irmão. Ricardo continuou lendo, sua voz quebrando a cada palavra. Queremos que saiba que não consideramos a venda do anel como uma perda. Consideramos um presente. Este anel agora chegará às suas mãos no momento exato em que você precisar compreender que família vai além de sangue. Família é escolha, é amor, é cuidado mútuo. Sofia escutava atentamente, compreendendo através da sabedoria intuitiva das crianças que algo profundamente importante estava acontecendo. Há mais, Ricardo disse, virando a página. Eduardo escreveu instruções específicas sobre você, Miguel. Miguel sentiu seu coração acelerar. Sobre mim? Se nosso querido Ricardo estiver lendo esta carta, certamente nosso filho Miguel também estará presente. Ricardo leu as palavras de Eduardo. Eles se encontraram através do anel, como sempre soubemos que aconteceria. Ricardo, Miguel é sua responsabilidade agora. Cuide dele como cuidou de nós. Ensine a ele tudo o que aprendeu sobre sucesso, mas nunca deixe que ele esqueça de onde veio. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Miguel e Ricardo se olhavam através das lágrimas, compreendendo que seus pais haviam orquestrado aquele encontro, mesmo depois de partirem. Existe uma última parte, Ricardo disse, sua voz tremendo.
Eduardo deixou instruções sobre algo muito especial que havia guardado para este momento. Miguel franziu a testa. O que mais poderia haver? Ricardo procurou no fundo da pasta e retirou uma pequena chave dourada. Seu pai deixou uma caixa de segurança no Banco Central. A chave deveria ser entregue a você apenas quando você e eu nos encontrássemos. Miguel pegou a chave com mãos trêmulas. Uma caixa de segurança? Durante todos esses anos? Sofia observava a chave com curiosidade. Papai, o que o vovô guardou para nós? Há apenas uma forma de descobrir, disse Ricardo. O banco fica a 2 quadras daqui. Podemos ir agora, se você quiser. Miguel olhou para o anel em suas mãos, depois para Ricardo, depois para Sofia. Vamos descobrir juntos o que meu pai queria que encontrássemos. Helena se aproximou hesitantemente. Senhor Vasconcelos, se precisarem de tempo para resolver isto, posso cuidar da loja. Ricardo sorriu através das lágrimas. Helena, obrigado. Mas acho que todos nós merecemos ver o final desta história juntos. Fechem a loja. Vamos todos ao banco. 20 minutos depois, o grupo estava na sala de cofres do Banco Central. Miguel inseriu a chave no cofre número 247, suas mãos tremendo de antecipação. Quando abriu a porta do cofre, encontrou uma caixa de madeira gravada com as palavras para Ricardo e Miguel, unidos para sempre. Dentro da caixa havia várias coisas. Fotografias antigas de Eduardo, Esperança e Ricardo trabalhando juntos na oficina, cartas de amor entre Eduardo e Esperança e uma quantia considerável de dinheiro em uma conta poupança. Mas o que realmente deixou todos sem palavras foi um documento legal que Eduardo havia preparado anos antes. Miguel? Ricardo leu o documento com incredulidade. Seu pai estabeleceu um fundo educacional para Sofia e criou uma sociedade empresarial entre nós dois. Ele havia planejado que nos tornássemos sócios oficiais. Miguel não conseguia acreditar. Ele realmente sabia que isto aconteceria. Sofia pegou uma das fotografias antigas, mostrando seu avô Eduardo sorrindo ao lado de um jovem Ricardo. Papai, eles parecem tão felizes juntos. Eram uma família, Miguel disse, finalmente compreendendo a magnitude do plano de seu pai. E ele queria garantir que continuássemos sendo uma família. Carmen, que havia acompanhado o grupo, secou suas lágrimas. Miguel, peço perdão novamente por como o tratei. Nunca imaginei que estivesse na presença de uma pessoa com uma história tão extraordinária. Miguel sorriu gentilmente. Carmen, todos nós aprendemos algo importante hoje. Sobre não julgar as pessoas pelas aparências. Julián, que raramente falava, finalmente se expressou. Em 20 anos trabalhando em segurança, nunca vi uma história como esta. Vocês me ensinaram que família verdadeira é a que escolhemos. Sofia, observando todos os adultos emocionados, fez uma pergunta que tocou o coração de todos. Tio Ricardo, agora que encontramos tudo que o vovô guardou para nós, posso pedir uma coisa? Claro, princesa. O que você quer? Quero que você esteja presente quando o papai pedir a mamãe em casamento. Porque agora somos uma família de verdade. Ricardo ajoelhou-se diante de Sofia, tomando suas pequenas mãos entre as suas. Sofia, seria a maior honra da minha vida. Miguel olhou para o anel de seus pais, depois para a nova família que havia encontrado. Então vamos fazer isto da forma certa. Ricardo, você me ajudaria a organizar o pedido de casamento mais especial que Isabela já viu? Irmão, Ricardo disse, usando a palavra com todo o carinho que ela merecia. Vamos fazer um pedido que seus pais ficariam orgulhosos de ver. Naquele momento, todos compreenderam que Eduardo e Esperança não haviam apenas planejado um reencontro. Haviam planejado uma reunião familiar que duraria para sempre. Sofia, com sua sabedoria de criança, resumiu perfeitamente. Às vezes as pessoas boas passam por coisas tristes para encontrar outras pessoas boas, e quando elas se encontram, tudo fica melhor que antes. Helena secou suas lágrimas e sorriu. Sofia, você acabou de nos ensinar a lição mais importante sobre a vida. A joalheria Montenegro havia sido completamente transformada para aquela noite especial. Flores brancas e douradas decoravam cada canto, velas iluminavam suavemente o ambiente, e o local que havia testemunhado humilhação agora irradiava amor e esperança. Miguel ajustava nervosamente sua gravata nova, um presente de Ricardo, enquanto observava os preparativos finais.
Sofia corria de um lado para outro, supervisionando cada detalhe com a seriedade de uma organizadora profissional. Papai, você tem certeza de que a mamãe vai ficar surpresa? Perguntou Sofia, ajeitando os pequenos arranjos de flores que havia insistido em fazer pessoalmente. Tenho certeza, princesa, Miguel respondeu, sorrindo ao ver o entusiasmo da filha. Ela não imagina que Ricardo organizou tudo isto para nós. Ricardo aproximou-se, carregando uma caixa elegante. Miguel, tenho algo especial para você. Um presente que Eduardo teria ficado orgulhoso de ver você usando. Dentro da caixa estava um relógio de ouro vintage, gravado com as palavras para meu filho Miguel, com amor eterno, Eduardo. Miguel ficou sem palavras. Quando ele fez isto? Descobri ontem quando voltei ao banco, Ricardo explicou emocionado. Havia outra caixa pequena que passamos despercebida. Eduardo havia encomendado este relógio anos atrás, prevendo este momento. Miguel colocou o relógio, sentindo como se seu pai estivesse ali com ele, abençoando aquele momento. Helena e Carmen chegaram carregando o bolo de noivado que haviam insistido em encomendar como forma de demonstrar sua transformação genuína. Miguel, disse Helena com um sorriso caloroso, queremos que saiba que este dia mudou nossas vidas também. Aprendemos que cada cliente merece nosso melhor tratamento, independente de sua aparência. Carmen assentiu vigorosamente. Você e Sofia nos ensinaram sobre dignidade humana. Nunca mais julgaremos alguém pelas roupas que usa. Julián, que havia se tornado surpreendentemente emotivo desde aquele dia transformador, aproximou-se carregando um buquê especial. Miguel, permita-me escoltá-lo até a entrada. Será uma honra. Às 19 horas em ponto, Isabela chegou ao local. Ricardo havia dito que era uma pequena celebração de negócios. Mas quando ela entrou na joalheria transformada, compreendeu imediatamente que algo extraordinário estava acontecendo. Miguel? Chamou ela, observando as decorações deslumbrantes. Sofia apareceu correndo, usando um vestidinho branco que Ricardo havia comprado especialmente para a ocasião. Mamãe, você ficou linda. Papai tem uma surpresa muito especial para você. Isabela sorriu, confusa, mas feliz. Sofia, querida, o que está acontecendo aqui? Foi então que Miguel apareceu, elegantemente vestido e segurando o anel que havia comprado. O mesmo anel que seus pais haviam usado para simbolizar seu amor décadas atrás. Isabela, Miguel começou, sua voz embargada pela emoção. Nas últimas semanas, descobri coisas sobre minha família que mudaram completamente minha compreensão sobre amor, destino e a força dos laços que nos unem. Isabela ouviu atentamente enquanto Miguel contava toda a história, desde a humilhação inicial até a descoberta de que Ricardo era como um irmão, desde o reencontro milagroso até os planos secretos de Eduardo. Este anel, Miguel disse, mostrando a joia que brilhava sob as luzes suaves, carrega a história do amor verdadeiro dos meus pais, e agora quero que ele carregue a história do nosso amor também. Isabela estava chorando antes mesmo de Miguel se ajoelhar. Isabela, Miguel disse solenemente, você aceita se casar comigo, formar uma família com Sofia e eu, e aceitar Ricardo como o irmão que o destino nos deu? Sim, Isabela exclamou através de soluços de alegria. Sim, aceito tudo. Aceito a você, aceito Sofia, aceito esta família linda que vocês encontraram. Quando Miguel deslizou o anel no dedo de Isabela, a joalheria explodiu em aplausos. Ricardo chorava abertamente, Helena e Carmen se abraçavam emocionadas e Julián secava lágrimas que nunca imaginou que derramaria. Sofia correu para abraçar os pais, gritando de alegria. Agora somos oficialmente uma família gigante. Mas a surpresa não havia terminado. Ricardo pediu silêncio e se aproximou do grupo com uma expressão solene. Isabela, há algo mais que preciso lhe contar sobre sua nova família. Ele retirou do bolso um documento legal. Miguel, você e eu somos oficialmente sócios agora, exatamente como Eduardo planejou. E Isabela, como futura esposa de Miguel, você também faz parte desta sociedade. Miguel ficou chocado. Ricardo, eu não posso... Irmão, Ricardo interrompeu firmemente. Não é caridade. É justiça. É família cuidando de família.
como Eduardo e Esperança nos ensinaram. Vocês vão me ajudar a expandir os negócios, mantendo sempre os valores que aprendemos sobre dignidade e respeito. Isabela olhou para Miguel com lágrimas de felicidade. Miguel, aceite. Esta é a forma que o destino encontrou de honrar seus pais. Sofia, observando toda a emoção ao redor, teve uma de suas observações profundas que tocaram o coração de todos. Sabem o que eu descobri? Que quando pessoas boas se encontram, eles fazem o mundo inteiro ficar melhor. Helena se aproximou do grupo, suas próprias lágrimas rolando livremente. Miguel, Isabela, Sofia, vocês transformaram não apenas este dia, mas nossas vidas. Aprendemos que toda pessoa merece respeito e dignidade, independente de sua aparência ou profissão. Carmen assentiu, abraçando Helena. Vocês nos ensinaram que o coração das pessoas é mais importante que qualquer coisa material. Ricardo olhou ao redor para o grupo. Miguel, Isabela, Sofia e até mesmo os funcionários que haviam se transformado através daquela experiência, e percebeu que Eduardo e Esperança haviam orquestrado algo muito maior que apenas um reencontro. Eduardo, Ricardo murmurou, olhando para cima como se falasse diretamente com o homem que havia moldado sua vida. Missão cumprida. Sua família está segura. Nossa família está completa. E o amor venceu o preconceito. Sofia, sempre observadora, notou que Ricardo estava falando com os avós que nunca conheceu. Tio Ricardo, você acha que os vovôs estão vendo nossa festa? Ricardo ajoelhou-se diante dela, tomando suas pequenas mãos. Sofia, tenho certeza de que eles estão aqui conosco, sorrindo e orgulhosos da família linda que nos tornamos. Isabela, ainda processando a magnitude de tudo que havia acontecido, olhou para Miguel com amor profundo. Miguel, prometo que honrarei esta família extraordinária que você encontrou. Prometo que Sofia crescerá conhecendo a história de seus avós e o amor que eles espalharam. Miguel a beijou suavemente, sentindo como se seus pais estivessem abençoando aquele momento. 6 meses depois, a reforma da oficina mecânica de Miguel estava completa. Agora funcionava como Oficina Santana Vasconcelos, uma empresa próspera que oferecia serviços mecânicos com atendimento respeitoso e digno para todos os clientes. Sofia frequentava uma escola particular, mas nunca esquecia de visitar a oficina depois das aulas, onde ajudava Miguel e Ricardo com pequenas tarefas. Helena havia se tornado gerente de atendimento ao cliente na nova empresa, garantindo que todos os clientes recebessem tratamento respeitoso. Carmen coordenava as vendas de peças e Julián supervisionava a segurança de todos os negócios. Na parede principal da oficina, uma fotografia emoldurada mostrava Eduardo, Esperança e o jovem Ricardo sorrindo diante da oficina original. Ao lado, uma foto recente mostrava Miguel, Isabela, Sofia e Ricardo, a família que o amor havia reunido. Isabela, agora oficialmente Isabela Santana, havia assumido a contabilidade da empresa e descoberto um talento natural para os negócios. Uma tarde, enquanto Miguel trabalhava em um carro, uma família simples entrou na oficina. Um pai com roupas desgastadas acompanhado de seu filho pequeno. Sofia, que estava fazendo sua lição de casa numa mesa próxima, observou como Helena recebeu a família com um sorriso caloroso e respeitoso, oferecendo café enquanto explicava os serviços disponíveis. Papai, Sofia disse mais tarde, hoje vi como o mundo ficou melhor porque vocês se encontraram. Miguel sorriu, compreendendo que sua filha havia aprendido a lição mais importante sobre a vida. Ricardo, que escutara a observação de Sofia, aproximou-se e colocou a mão no ombro de Miguel. Eduardo e Esperança não apenas nos reuniram como família, eles nos ensinaram a espalhar dignidade e respeito por onde passamos. Naquela noite, enquanto a família jantava junta na casa que agora compartilhavam, Sofia fez uma pergunta que ficaria gravada nos corações de todos para sempre. Papai e tio Ricardo, vocês acham que quando eu crescer, também vou encontrar pessoas especiais que vão me ensinar sobre amor e família? Miguel e Ricardo se entreolharam, sorrindo através de lágrimas de felicidade. Sofia, disse Miguel, tenho certeza de que sim, porque pessoas que carregam amor no coração
sempre encontram outras pessoas assim. Ricardo assentiu. E quando isso acontecer, você vai lembrar do que seus avós nos ensinaram. Que família verdadeira não é definida por sangue, mas por amor, respeito e cuidado mútuo. Sofia sorriu, satisfeita com a resposta, e voltou a comer. Naquele momento silencioso e perfeito, todos souberam que Eduardo e Esperança haviam conseguido algo extraordinário. Criar um legado de amor que duraria para sempre, transformando não apenas suas vidas, mas as vidas de todos que tocassem.